Salve galera, estamos de volta para esse nosso segundo bloco para eu iniciar o conteúdo de recursos em sentido estrito com vocês. Então, sem perder muito tempo, galera, olha só, primeira coisa que nós temos que saber a respeito do recurso em sentido estrito, o recurso comumente chamado por nós, processualistas penal, de rese, claro pessoal, isso é um nome utilizado para nós abreviarmos a expressão recurso em sentido estrito, mas eu aconselho a você que está prestando concurso público aí, está em exame oral, não se dirigir ao examinador com essa terminologia. Falar no que diz respeito no tocante à pergunta feita pelo examinador em recurso em sentido estrito, tá? Galera, olha só, primeira coisa, as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, elas estão no artigo 581 do CPP. E o artigo 581 do CPP, ele dispõe que as hipóteses lá elencadas são hipóteses taxativas, ou seja, o recurso em sentido estrito, ele só vai poder ser interposto nessas hipóteses previstas no artigo 581. Entretanto, esse rol não é um rol exaustivo, ou seja, ele não esgota as possibilidades de interposição do recurso em sentido estrito, porque nós temos leis esparsas, pessoal, que dispõem acerca do recurso em sentido estrito. Por exemplo, olha só o que diz o artigo 294 do Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 294, parágrafo único do CTB, ele diz que é cabível o recurso em sentido estrito quando houver a decretação ou a suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Essa é a hipótese prevista no 294, parágrafo único do CTB, que também é previsto o recurso em sentido estrito. Iniciando o rol do artigo 581, nós temos o inciso 1º, que diz o seguinte, da decisão que não receber a denúncia ou a queixa. Galera, eu expliquei em aulas passadas para vocês a respeito do oferecimento da denúncia. A denúncia, ela tem que preencher todos os requisitos do artigo 41 do CPP, individualização da conduta, ela tem que vir com o rol de testemunhas, com os elementos de materialidade, de suficientes de autoria ou participação, a denúncia não pode ser genérica e ela tem que obedecer o prazo do artigo 46, tá? O que acontece, pessoal? Se no momento de oferecimento da denúncia, o membro do Ministério Público oferece a denúncia e o magistrado rejeita essa denúncia. O magistrado diz que o fato é atípico, por exemplo. O membro do Ministério Público não é obrigado a acatar a decisão do magistrado e, para esse caso, nós temos a possibilidade de interposição do recurso em sentido estrito. E aqui, pessoal, eu vou explicar uma coisa para vocês. Nós temos, no tocante ao recebimento e rejeição da denúncia, no que diz respeito ao recebimento, já falei para vocês, não cabe recurso. O que cabe é o habeas corpus por parte daquele indivíduo que está sendo o coagido no que diz respeito ao recebimento da denúncia. Já para um membro do Ministério Público é cabível o recurso em sentido estrito no que diz respeito à rejeição dessa denúncia. Só que esse recurso em sentido estrito, ele pode versar sobre duas coisas, que eu vou falar para vocês porque nós temos súmula do Supremo a respeito disso. Olha só, como eu falei para vocês, o inciso 1º diz que a decisão que não recebe a denúncia ou queixa, e aí o que eu falei, da decisão que recebe não cabe recurso, é cabível o HC. Nós temos a exceção aqui a esse recurso, isso aqui, pessoal, é muito cobrado em concurso público. Essa é uma exceção que tem que ficar na cabeça. O que acontece? Galera, da decisão que rejeita a denúncia no âmbito do Juizado Especial Criminal, é cabível o recurso de apelação lá do artigo 82 da Lei do Juizado Especial Criminal e não o recurso em sentido estrito. Tá? Fica por conta do GCRIM, em que o recurso para rejeição da denúncia é a apelação no prazo de 10 dias. Como eu falei para vocês anteriormente, voltando aqui ao assunto, nós temos a súmula 707 do STF que diz o seguinte, constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto pela rejeição da denúncia, não suprimindo a nomeação de defensor dativo. O que essa súmula quer dizer, pessoal? O membro do Ministério Público oferta a denúncia. O magistrado rejeita essa denúncia, o membro do Ministério Público vai apresentar o recurso em sentido estrito, que tem o efeito regressivo. Nesse caso, o magistrado ele pode se retratar dessa rejeição da denúncia, mas não se retratando, ele vai ter que intimar aquele indivíduo que seria o réu caso aquela denúncia tivesse sido recebida, para contrarrazoar o recurso da acusação. É isso que diz a súmula 707 do STF. E também nós temos outra súmula do Supremo. Nós temos também a súmula 709 do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte, salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia, ele vale desde logo pelo recebimento dela. Então, olha só, pessoal, no que diz respeito a essa súmula, nós temos dois assuntos que podem ser
ventilados dentro desse recurso em sentido estrito. Quais são os dois tópicos que podem ser ventilados dentro desse recurso em sentido estrito? Se o argumento ventilado disser respeito apenas ao recebimento da denúncia, no momento em que é julgado esse recurso em sentido estrito pelo tribunal, em que o magistrado rejeitou em primeiro grau, automaticamente esse acórdão que deu provimento ao recurso em sentido estrito, ele vale como marco interruptivo da prescrição por se tratar de acórdão que recebeu a denúncia, tá? Mas, se esse recurso em sentido estrito ele versar sobre uma nulidade que está presente dentro da decisão do magistrado que rejeitou a denúncia, o acórdão que der provimento a esse recurso em sentido estrito, ele vai mandar o magistrado proferir nova decisão para o recebimento ou rejeição da denúncia. E aí o marco interruptivo da prescrição será a nova decisão do magistrado de primeiro grau e não o acórdão do tribunal de segundo grau. Não sei se ficou claro. Eu vou repetir, pessoal. Olha só. O membro do Ministério Público ofereceu denúncia. O magistrado rejeitou essa denúncia. Se o recurso em sentido estrito interposto pelo membro do Ministério Público ele versar sobre uma nulidade prevista, uma nulidade elencada nessa decisão do magistrado que rejeitou a denúncia, caso o acórdão de segundo grau ele dê provimento ao recurso da acusação, esse acórdão vai ordenar com que o magistrado de primeiro grau profira nova decisão de recebimento ou rejeição da denúncia. E aí, essa decisão vai ser o marco interruptivo da prescrição. Agora, se o recurso da acusação versar somente sobre o recebimento ou não da decisão, automaticamente o acórdão que julgar e der provimento a esse recurso, ele vai valer como marco interruptivo da prescrição e automaticamente como recebimento da denúncia, tá? Olha só, pessoal, nós temos o inciso 2º, que concluir pela incompetência do juízo. Galera, olha só, aqui vou explicar para vocês também. O juiz, pessoal, ele vai declinar a competência de ofício. Então, o que vai acontecer? Galera, se o magistrado ele se declara incompetente de ofício e as partes vendo que não é o caso de incompetência, é cabível o recurso em sentido estrito. Agora, se, por exemplo, o magistrado ele se declarar incompetente com base em uma exceção, aí o procedimento é outro. Por exemplo, a exceção de incompetência, o procedimento é outro. O que acontece? Para a interposição do recurso em sentido estrito com base na incompetência do magistrado, é aquela incompetência declarada de ofício, sem que haja manifestação da acusação ou da defesa, falando, olha, excelência, esse juiz é incompetente para o julgamento dessa matéria, tá? Olha só, pessoal, o que eu falei? O juiz declina de competência, e aqui é quando ele reconhece de ofício, ou seja, não há provocação das partes, tá? Conforme o artigo 109 do CPP, sem que haja a oposição de exceção pela parte. As exceções, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, as exceções no processo penal, elas estão previstas no artigo 95 a 111 do Código de Processo Penal, tá? Esse inciso, ele é utilizado na prática dos concursos na primeira fase do júri, quando houver a desclassificação. Mas como agora nós estamos falando somente do recurso, eu vou deixar para mostrar para vocês os recursos cabíveis na fase do tribunal do júri, na primeira fase no sumário da culpa, quando eu tratar com vocês sobre o tribunal do júri, tá? O inciso 3º, que julgam procedente as exceções. Aí o que acontece aqui, pessoal? Olha só, vocês estão vendo, o inciso 2º e o inciso 3º, se o legislador tivesse sido um pouco mais técnico, ele poderia ter juntado esses dois incisos em apenas um. Porque o que acontece? Como eu disse para vocês, o inciso 2º é quando o magistrado ele reconhece de ofício, ou seja, não há nenhuma manifestação das partes falando que ele é incompetente para o julgamento daquele feito. Diferente do que acontece no inciso 3º. No inciso 3º, o magistrado ele julga procedente uma exceção oposta pela parte, seja ela incompetência, ilegitimidade, litispendência, coisa julgada. Salva de suspeição, pessoal, porque a exceção de suspeição ela é irrecorrível. Ou seja, quando o magistrado se manifestar por decorrência de oposição de exceção pelas partes,
Nesse caso, nós vamos estar diante de um recurso em sentido estrito também. Olha só, as decisões proferidas em exceção de suspeição, elas são sempre irrecorríveis, pessoal. Olha só, o inciso 4, da decisão que pronunciar o réu. Galera, o assunto do tribunal do júri eu vou trabalhar com vocês em aulas próprias, porque eu vou falar sobre o procedimento bifásico do tribunal do júri, vou falar sobre o sumário da culpa e o juízo da causa. Mas para que a gente saiba, a decisão de pronúncia proferida lá no final da primeira fase do sumário da culpa do tribunal do júri é uma decisão interlocutória mista não terminativa. É uma decisão que encerra uma fase do processo e dá início a outra, ou seja, ela dá início ao juízo da causa, que é o julgamento em plenário. Essa decisão de pronúncia é aquela decisão que reconhece estar presentes os indícios de materialidade e provas de materialidade, indícios suficientes de autoria ou participação para submeter o réu a julgamento. Dessa decisão é cabível o recurso em sentido estrito, mas isso eu vou estudar mais profundamente quando eu trabalhar júri com vocês. Olha só, o inciso 5, da decisão, galera, que determina o relaxamento da prisão. Isso aqui, ó, pessoal, ele é um recurso em sentido estrito para a acusação. Por quê? Porque quem é sucumbente nessa relação que determina o relaxamento da prisão é a acusação. Por quê? O interesse da acusação é que esse indivíduo se mantenha preso, por obviedade, caso hajam elementos para que ele fique segregado cautelarmente. E aí, olha só, da decisão que concede liberdade provisória com fiança. Galera, a fiança, ela também vai ser objeto de estudo quando eu falar para vocês sobre medidas cautelares, quando eu falar das cautelares pessoais. Aqui, nesse caso, quando for concedida a liberdade provisória com fiança, vai caber recurso em sentido estrito tanto para a defesa como para a acusação. Aqui nós temos um recurso em sentido estrito bilateral. Nós temos as possibilidades, pessoal, de liberdade provisória com fiança e liberdade provisória sem fiança. A decisão que concede liberdade provisória, pessoal, sem fiança, cabe recurso em sentido estrito. Esse é um recurso em sentido estrito para a acusação. Já da decisão que indefere o requerimento de preventiva ou que revoga, cabe recurso em sentido estrito também da acusação. Ou seja, pessoal, por exemplo, pessoal, o membro do Ministério Público verificando que há elementos lá do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal para que haja uma decretação da preventiva, seja a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, um crime doloso com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, que são alguns requisitos essenciais para que haja a decretação de uma prisão preventiva, ele representa pela prisão preventiva desse acusado. E o magistrado, ele indefere esse pedido de revogação de prisão preventiva. Se for do interesse da acusação, é cabível o recurso em sentido estrito. Assim também, como por exemplo, o membro do Ministério Público já tem um indivíduo segregado cautelarmente, por decorrência de uma prisão preventiva. A defesa faz um pedido de revogação de prisão preventiva e o magistrado acolhe esse pedido. O membro do Ministério Público, não de acordo com o entendimento do magistrado de ter concedido a liberdade desse indivíduo, ele pode recorrer em sentido estrito dessa decisão do juiz. E aí nós temos da decisão que revoga a prisão preventiva ou da decisão que indefere o requerimento de prisão preventiva. Tá, pessoal? Olha só, a decisão que decreta a preventiva, pessoal, ela não vai caber reze, porque aqui nesse caso, a decisão que decreta a prisão preventiva, nós temos o habeas corpus. Tá? Se for decisão que indefere a revogação, também habeas corpus. Então, olha só o que eu falei para vocês aqui, ó, num resumo. Ó. Nas decisões do inciso 5, tá? Observa-se que a lei previu o cabimento reze apenas para decisões que prejudicam a acusação. Tá? Isso é notório da leitura desse inciso, pessoal. Apenas no tema da fiança é que a lei previu o recurso em sentido estrito tanto para a acusação como pela defesa. Galera, o inciso 6 do artigo 581, ele foi revogado pela Lei 11.689 de 2008, tá, pessoal? Esse inciso aqui, ele está revogado. Nós passamos para o inciso 7º, ou seja, da decisão que julgar quebrada a fiança ou perdido. Pessoal, primeira coisa, julgar quebrada a fiança, as hipóteses de quebramento da fiança estão previstas no artigo 341, tá? E as hipóteses de perdimento da fiança, elas estão no artigo 344, tá? Então, o que acontece? Uma das hipóteses de quebramento da fiança, pessoal, por exemplo, o indivíduo ele pratica nova infração penal dolosa. Essa é uma hipótese de quebramento da fiança, lá no artigo 341. Outra hipótese, o acusado ele é regularmente intimado para a prática de determinado ato e ele não comparece e não justifica. Por exemplo, o indivíduo ele prestou fiança, ele foi intimado
para o interrogatório e ele não comparece. Nesse caso, nós também temos o quebramento da fiança. E o perdimento que se dá na hipótese do artigo 344 é quando o indivíduo ele é intimado para iniciar o cumprimento da pena, quando é expedido o PEC, o processo de execução criminal, e o indivíduo não inicia voluntariamente o cumprimento da pena privativa de liberdade. Tá? Essas são as hipóteses de quebramento 341 e perdimento 344. Tá? O inciso 8º, decisão que reconhece prescrição, que é extinção da punibilidade. Esse aqui, pessoal, é um inciso utilizado para acusação. Olha só, o inciso 8º diz o seguinte, que decreta a prescrição ou julgar por outro motivo extinta a punibilidade. O que acontece, pessoal? Olha só, nesse caso aqui do inciso 8º, que reconhece a prescrição, é um recurso em sentido estrito utilizado pela acusação. Digamos, pessoal, que eu tenho um processo, aqui eu vou explicar para vocês primeiro a prescrição, que é o que fala aqui no recurso em sentido estrito. A prescrição, nós temos duas hipóteses, nós temos a prescrição da pretensão executória, que é a PPE, que se dá após o trânsito em julgado, e nós temos a PPP, que é a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, que se dá antes do trânsito em julgado. A contagem da prescrição da PPP, da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, ela se dá com aquelas bases do artigo 109 do Código Penal, aqueles patamares de pena privativa de liberdade abstrata combinada ao tipo penal que, elencadas na tabela do 109, dão um valor X de prescrição para determinada infração penal. A tabela do artigo 109, ela diz mais ou menos o seguinte, pessoal. Olha só, primeira coisa, para penas privativas de liberdade inferiores a 1 ano, o crime prescreve em 3. Se for superior a 1 ano e não excede a 2, prescreve em 4. Se for superior a 2 e não excede em 4, prescreve em 8. Se for superior a 4 e não excede a 8, prescreve em 12. Se for superior a 8 e não excede 12, prescreve em 16. E penas privativas de liberdade abstratamente combinadas aos crimes superior a 12 anos, prescreve em 20. Já a prescrição da pretensão executória, ela é calculada com base na pena aplicada na sentença. Ou seja, foi aplicada uma pena na sentença, eu vou pegar essa pena privativa de liberdade e também vou jogar na tabela do artigo 109 para fazer o cálculo. Mas vamos lá. Nesse meu exemplo, o indivíduo ele tem uma prescrição da pretensão punitiva dentro da ação penal reconhecida e o membro do Ministério Público verifica que não é o caso de prescrição, que não houve prescrição nesse caso, o magistrado teria que julgar extinta a punibilidade do agente pela prescrição. O membro do Ministério Público pode sim surgir dessa decisão do magistrado com a utilização do recurso em sentido estrito. Tá? Seguindo, então, pessoal, olha só, vamos lá. O inciso 9, ó, da decisão que indefere o requerimento da prescrição. Já de cara nós podemos perceber que esse aqui é um recurso, ou seja, é um rese, pessoal, é um rese de defesa, tá? Porque quem tem um interesse nesse caso para que haja a prescrição é a defesa. Então, nesse caso, nós estamos diante de um recurso em sentido estrito da defesa ou outra causa de extinção da punibilidade. E aí, o que acontece? Outra causa de extinção da punibilidade. Por exemplo, pessoal, houve uma abolitio criminis, que é uma das causas de extinção da punibilidade, e o magistrado ele não reconheceu. Por exemplo, pessoal, o magistrado, houve uma nova lei penal que retirou do ordenamento jurídico determinada figura típica, ou seja, nós estamos diante de uma abolitio criminis. A abolitio criminis é uma das hipóteses de extinção da punibilidade. Se, por exemplo, a defesa manifesta o interesse de ter extinta a punibilidade por decorrência de uma abolitio criminis e o magistrado decide que não é o caso de aplicar essa nova lei que suprimiu essa figura típica do ordenamento jurídico no qual o indivíduo estava sendo processado, a defesa vai sim insurgir contra essa decisão com base no recurso em sentido estrito, assim como no caso da prescrição. O inciso 10, pessoal, da decisão que concede ou nega HC por parte do juiz de primeiro grau. Aqui é um recurso em sentido estrito bilateral, pessoal, tanto para acusação como para defesa. E por que de primeiro grau? Pessoal, o habeas corpus, a ação autônoma impugnativa do habeas corpus, ele segue uma escada. Então, por exemplo, aqui está falando sobre o juiz de primeiro grau. Por que cabe o recurso em sentido estrito? Por quê? Se nós estamos falando de um juiz de primeiro grau que concedeu ou negou uma ordem de habeas corpus, por obviedade nós estaremos diante de uma autoridade coatora que é o delegado de polícia.
Na escada do habeas corpus, que eu falei para vocês, nós temos, por exemplo, autoridade coatora, delegado de polícia, a autoridade hierarquicamente superior, não hierarquicamente no sentido pejorativo, mas hierarquicamente no sentido processual para a utilização dessa ação autônoma impugnativa, é o juiz. Do juiz, ele se tornando autoridade coatora, nós temos o desembargador, e do desembargador nós temos o ministro. Então, a verificar a autoridade coatora, nós conseguimos verificar a autoridade competente para o julgamento do habeas corpus. Nesse caso aqui, o recurso em sentido estrito ele é utilizado pela decisão do magistrado que concede ou nega a ordem de habeas corpus, quando nós temos como base uma autoridade coatora, um delegado de polícia. Inciso 11, da decisão que concede, nega ou revoga a suspensão condicional da pena. Galera, aqui nós temos que ficar atento por quê? Galera, da decisão que concede ou que nega a suspensão condicional da pena, nós temos o recurso de apelação. Por quê? Se nós tivermos esse recurso dentro de uma sentença condenatória, nós vamos utilizar da apelação com base no artigo 593, parágrafo 4º, que quer dizer o quê? Essa é aquela apelação do artigo 593, parágrafo 4º, que prevalece de sentença condenatória ou absolutória. Então, por exemplo, o indivíduo ele foi condenado a um crime, e no momento que ele foi condenado por esse crime, o magistrado negou a suspensão condicional da pena. Tratando-se de uma sentença condenatória, nós vamos utilizar o recurso de apelação com base no artigo 593, parágrafo 4º, e não o recurso em sentido estrito. E aqui nós temos que tomar cuidado, porque aqui também fala sobre o revogar. Quando nós estamos falando sobre revogar a suspensão condicional da pena, nós estamos falando de execução penal. E no momento que nós falamos de execução penal, o recurso utilizado na execução penal é o agravo em execução e não o recurso em sentido estrito. Tá? Então, nós temos que ficar atento para esse inciso. Quando eu estiver falando de concessão ou negativa da suspensão condicional da pena, nós estamos falando da apelação do artigo 593, parágrafo 4º, que é aquela apelação mais forte, que é a apelação concorrente em decorrência do recurso em sentido estrito. E, no que diz respeito ao revogar, nós estamos diante do agravo em execução, que é na sede de execução penal. Só, pessoal. Como eu falei para vocês, no que diz respeito às expressões concede ou nega, é cabível a apelação do 593.1, que é para a sentença condenatória, como eu falei para vocês, aquela que condenou, negou ou concedeu a suspensão condicional da pena. E aí nós vamos cumular com o 593, tá? 593, parágrafo 4º, pessoal, tá? Porque nesse momento nós estamos diante de uma sentença condenatória e no tocante à expressão revogar, cabe agravo em execução, porque já está no momento da execução da pena. Tá, pessoal? Então, como o nosso tempo para esse bloco também se esgotou, eu vou falar para vocês sobre a substituição do recurso em sentido estrito por agravo em execução penal na aula que vem. Continuem na nossa aula aqui, que eu vou iniciar agora o nosso terceiro bloco falando para vocês sobre essas causas que foram revogadas tacitamente no que diz respeito à utilização do agravo em execução em substituição ao recurso em sentido estrito. Então, até o terceiro bloco, pessoal. Valeu!